Irmãos, nós temos estudado sobre a igreja já há alguns domingos. A última vez que nós nos encontramos, nós estudamos sobre a singularidade da igreja, como a igreja havia sido plantada, criada, tendo origem no próprio Senhor. Nós vimos o aspecto da origem e assim a sua singularidade. Nós vimos que a igreja é diferente de tudo que existe, ou que vai existir um dia. Sua origem é divina, sua formação é sobrenatural, sua formatação é diversificada, sua função é única, discipular todas as nações. É por isso que falamos sobre essa singularidade, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, a noiva do Senhor, o corpo de Cristo, o edifício de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas você e eu, nós temos que confessar que muitas vezes essa não é a maneira como nos sentimos. Nós não nos sentimos como pessoas ou um corpo singular. Nós não percebemos essa singularidade, essa formatação, esse encadeamento de ideias sobrenaturais que forma a igreja. Pelo contrário, algumas vezes no plano de Deus nós achamos que o Senhor nos permite sofrer mais do que os outros. Lutas por fora, temores por dentro. A vida é difícil, é Deus que é bom. Existe então um corolário, ou uma consequência da singularidade da igreja. A criação da igreja vem com um selo, como se fosse de uma garantia eterna. Junto com a decisão de escolher alguns para serem salvos e alocá-los em comunidades locais, em corpos como esse aqui, que é o corpo de Cristo, veio também no mesmo pacote gracioso a doutrina que nós chamamos de preservação dos santos. Então, a singularidade da igreja, ela vem com um pacote que carrega, então, essa manutenção da igreja. Não é possível falar de uma igreja que é singular na sua origem, criada pelo próprio Deus, regenerada pelo próprio Deus, e aqueles que fazem parte desta igreja, em algum momento, se perderem ao longo do caminho. O que faz a igreja ser singular é Deus. E o que mantém a igreja singular é Deus. O que faz a igreja ser diferente e única em sua formatação é Deus. E o que faz com que a igreja não se perca, nem se desvie da sua formatação é Deus. Quero ajudar os irmãos a entenderem isso de maneira bem clara e bem na contramão do nosso sistema. Falar às vezes sobre vitória, às vezes sobre a singularidade da igreja, às vezes sobre os atos portentosos de Deus por meio na igreja, às vezes na nossa mentalidade exclui o fato de que sim, nós iremos inevitavelmente passar por dificuldades e aflições nessa vida, e isso quer dizer absolutamente nada a respeito do status que a igreja carrega como a noiva de Cristo. Mas se isso não estiver dentro da nossa teologia, então isso vai surgir como se fosse algo inesperado, como se fosse algo diferente, que destoa do plano de Deus para a igreja. Então, pelo Novo Testamento, nós precisamos ver os dois lados da moeda. O grande Deus que cria a igreja e torna a igreja uma instituição sobrenatural e assim singular. E o grande Deus é aquele que precisa manter a igreja para que ela não se perca ao longo do caminho. É o grande Deus que faz isso. Então, por favor, abram a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, ou 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3. Enquanto vocês vão abrindo, só algumas questões para a gente entender o que está por trás dessa carta, quando ela foi escrita. Pedro provavelmente escreveu esta sua carta ali pelo meio dos anos 60, depois de Cristo. Nesse tempo, o imperador que governava ali o Império Romano era Nero. E Nero tinha uma fama de odiar os cristãos. Na verdade, ele odiava quase tudo. Mas os cristãos, eles tinham um apreço odioso para com eles, porque eles, assim como os judeus, tinham uma mania de não se dobrarem às honrarias que ele, como imperador, requeria.
Então, no final dos anos ali 60, a perseguição institucionalizada por parte do Império Romano estava galgando ali o seu ápice. Então, uma perseguição declarada contra os cristãos foi iniciada. Os leitores da carta que Pedro escreve eram esses irmãos que estavam sofrendo perseguição pelo fato de serem cristãos. Perseguição não porque eles haviam decidido fazer algo ruim, perseguição porque eles haviam decidido se dobrar ao único Deus, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, e não se juntar à multidão em suas procissões e aqueles eventos idólatras que davam romaria ao imperador, no caso Nero. Então Pedro, ele encoraja os seus irmãos por meio dessa carta a manterem-se firmes. Esses irmãos estavam desencorajados. E o desencorajamento era muito normal. Estamos fazendo tudo certo, estamos querendo obedecer, somos o povo de Deus, a raça eleita, o sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que nós podemos conciliar o status que temos singular no plano de Deus para um momento agora, aqueles por meio de quem Deus vai ampliar o seu reino, promover o evangelho, salvar aqueles que devem ser salvos? Como a gente concilia todas essas funções e essa formatação e essa sobrenaturalidade com o fato de nós parecemos que estamos sempre correndo como cachorro, sempre fugindo, sempre perseguidos de maneira injusta? Como a gente lida com isso? Então, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, escreve essa carta, e o propósito é esse. O propósito é encorajar esses irmãos a manterem-se firmes. Ele usa o exemplo de Cristo várias vezes. Cristo mantendo-se firme. A mensagem de Pedro é absolutamente básica. Confie no Senhor, viva de maneira obediente, não importa as circunstâncias, e mantenha as suas esperanças fixas nas promessas divinas de livramento futuro. Seja firme no Senhor, confie no Senhor, viva a sua vida de maneira obediente, não importando as circunstâncias, e mantenha as suas esperanças fixas no livramento futuro. O que Pedro procura de todas as formas é arrancar todas as expectativas de melhoria, de sucesso e de validade nessa vida, e empurrar a pessoa para aquilo que está reservado para aqueles irmãos naquele dia, na expectativa de que a esperança de um livramento futuro, assim como foi o de Cristo, possa ajudá-los a serem fiéis no presente quando dói. Oh, meus irmãos, eu sei que nenhum de nós gosta da ideia de uma vida difícil. Nós lutamos, pagamos planos de saúde, pagamos outras regalias para nos preservar, para nos proteger. Eu entendo isso. Mas nós não podemos, pela Escritura, fugir daquilo que é inevitável. Não importa quão melhor seja o seu plano ou a medicina, ela sempre será limitada. A entropia vai comer tudo. Não importa quão melhor seja a estabilidade do seu negócio, haverá um tempo, talvez. Não importa essas outras coisas, o mundo inteiro vai de mal a pior. Eu não quero ser pessimista, mas nós precisamos ter uma visão correta a respeito da realidade. Do contrário, nós vamos nos frustrar e nos perder, e vamos ignorar o que Deus quer fazer por meio das dificuldades. Momentos difíceis nos aguardam ou estamos neles. E pela palavra de Deus eu quero nos estimular, quero encorajar a mim e a vocês a nos mantermos fiéis ao Senhor. Deus tem reservado uma grande recompensa para os que se mantêm fiéis no meio da provação. É o que ele diz: os cristãos de verdade serão preservados da descrença pelo poder de Deus. Não importa a fraqueza da carne, a fúria do diabo e a sedução do mundo. Os crentes de verdade, os discípulos de Jesus, serão preservados. Serão preservados pelo poder de Deus da descrença. Não importa a fraqueza da carne, a fúria do diabo e a sedução do mundo. Ele diz isso bem no início de sua carta, capítulo 1, versículo 3 em diante. Não vai ter tempo, a gente vai ler até o 9,
Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Diz assim a palavra do grande Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vamos orar. Tua palavra, Senhor, aberta diante de nós. Ensina-nos a sofrer. É o que nós imploramos no nome de Cristo. Amém. Nosso texto ele pode ser dividido em duas seções. A primeira fala sobre a certeza de uma herança, versículo 3 até o versículo 5, e depois versículo 6 até o versículo 9, ele fala sobre a certeza, pois ele fala sobre esse conteúdo, o conteúdo dessa herança. Não precisam pegar água para mim, por favor. Então, a certeza da herança, versículo 3 até o versículo 5. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito parecido com a carta de Paulo aos Efésios, lembram disso? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, lá ele tem a mesma ideia, ele vai falar sobre a trindade, cada pessoa da trindade trabalhando de alguma forma para operar o milagre da salvação. Excelente. Aqui é algo muito parecido, só que ele diz essas coisas no versículo 1 e 2, como as três pessoas da trindade estão trabalhando. Ele diz, o versículo 2, foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, é por isso que eu acho que esse negócio é do cão. 2, em santificação do Espírito, em obediência à aspersão do sangue de Cristo. Há três pessoas da trindade trabalhando, elas três pessoas da trindade trabalhando junto. Agora ele foca sobre a realização da salvação. Deus deve ser bendito, Deus deve ser adorado, porque a base do que ele vai dizer é a sua grande misericórdia. Muito parecido, como nós vimos em Efésios, a base do que Deus vai fazer, do movimento para o nosso bem, é a sua grande misericórdia. Nada que eu ou outra pessoa fizesse. Não é algo que eu ou outra pessoa causasse. O texto diz que segundo ou por causa, ou tendo como base, razão, como motivação primária, a ação de vir daqui para cá é perceber miséria naquele que precisa de compaixão e decidir dessa maneira. A salvação, então, não é algo que é realizado pelas mãos humanas. Não existe coautoria da salvação, Deus sozinho é o autor da salvação, e a base dessa salvação é a sua grande misericórdia, o ato compassivo de Deus, a decisão unilateral de tratar pessoas miseráveis com compaixão, e não com justiça, como ele de fato merece. E aí ele começa dizendo, ele nos regenerou, ele nos causou ter uma nova vida, ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa viva esperança aí que aparece no versículo 3, é a mesma herança que aparece no versículo 4, para uma herança. O significado dessa viva esperança é uma esperança que não pode ser destruída. Ele vai explicar um pouco melhor, é uma herança e uma vida, esperança que não pode ser destruída, não pode ser roubada, não pode ser removida. Mas o interessante é que ele causou um novo nascimento para isso. É como se essa esperança viva, essa herança indestrutível, não pudesse ser partilhada, não pudesse ser experimentada por pessoas que não nasceram de novo.
Só existe uma maneira de experimentar esse tipo de vida, esse tipo de esperança, esse tipo de herança. A única maneira de adentrar, de poder gozar de tudo que Deus tem planejado aqui, dessa maneira, desta qualidade, requeria que Deus anteriormente, antes de simplesmente nos colocar lá, por sua misericórdia, causasse um novo nascimento, uma nova vida. E essa nova vida seria uma vida propícia, uma vida capaz de desfrutar o que Deus tem planejado. Aqui é como se fosse um presente dentro de um presente. Nos regenerar já seria fabuloso, nos fazer nascer uma outra vez já seria algo fabuloso, nos fazer nascer para que pudéssemos desfrutar aquilo que Ele tem planejado para nós é fabuloso. É como se Deus quisesse nos dar algo gigantesco. É como, da nossa perspectiva, é como se eu quisesse ensinar alguém a alegria. Eu queria que a pessoa experimentasse a alegria de ler um bom livro. Mas essa pessoa é cega dos dois olhos. Então, eu procuraria um exame de córnea, resolveria um transplante, a pessoa então teria condições de ver. Eu ensinaria então essa pessoa a ler. Depois que essa pessoa soubesse ler, eu compraria um livro para que ela pudesse ler e ter a experiência que eu havia desejado. Mas para que isso acontecesse, a primeira coisa era devolver para ela a visão. Deus tem planejado para aqueles que Ele compassivamente, aqueles que Ele exerceu misericórdia, uma esperança viva, uma herança indescritível. Mas para que nós pudéssemos experimentar tudo o que Deus tem planejado para nós, Ele precisava ter tido compaixão e ter nos regenerado. Porque aquela vida era uma vida desgraçada. Ele descreve, irmãos, essa vida ou essa herança, essa viva esperança ou essa herança, de três formas. No versículo 4, olhem aí. Ele diz, para uma herança, que é a mesma coisa de viva esperança aí, que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. Quando diz que ela não pode ser destruída, é que ela não pode ser corrompida, ela é imortal, ela não se acaba, ela não pode ser destruída pela ação de qualquer outro inimigo, mesmo a morte, ela está completamente segura. Quando diz que ela não fica manchada, significa que ela está sempre pura, ela não é uma farsa, ela não pode ser contaminada pelo pecado. E quando diz que ela não murcha, é que ela não perde a sua qualidade, a sua característica primorosa, ela não enferruja com o tempo, não se estraga com o tempo. Essas características da esperança viva ou da herança lidam exatamente, irmãos, no presente, com aquelas coisas que destroem tudo o que nós consideramos bom ou tesouro nessa vida. Nomeie isso que você nomeou como seu grande tesouro, aquilo que você realmente quer, aquilo que é fonte de alegria para você, pode ser tirado de você. Mesmo os serviços de misericórdia, mesmo os atos de justiça, aquelas coisas que fazemos para o Senhor, para a glória de Deus e o benefício do povo, podem ser murchadas, maculadas, contaminadas por uma falsa motivação. Prega-se o evangelho, milhões se convertem. No meu coração, a descrença para com a verdade que o Deus quem salva e a crença de que eu fiz alguma coisa, isso invalida de alguma forma, isso contamina. E não importa o que você nomeie, saúde, beleza, prosperidade, tudo isso vai se acabar com o tempo come tudo. Mas a herança que Deus tem planejado para nós está imune a todas essas coisas. É por isso que nós precisaríamos nascer de novo para desfrutar algo assim. Porque de maneira natural, irmãos, a gente está atrás dessas coisas. É triste. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Aqui debaixo do sol, é correr atrás do vento. É tentar
segurar as coisas que se esvalam pelos nossos dedos, preservando as coisas que inevitavelmente vão se acabar. Por isso que o grande Deus não pode, porque nos ama, não pode submeter uma herança digna dele para os seus filhos com coisas daqui. Porque as coisas daqui estão fadadas a se acabar, as coisas daqui podem ser roubadas, as coisas daqui, mesmo as boas coisas, podem ser contaminadas pelo seu pecado. Nenhum ato de justiça está ileso, nenhuma oração, nenhum evangelismo, nenhuma pregação, nenhum jejum. Nós vimos na Escritura, todas essas boas coisas, mesmo essas boas coisas podem ser corrompidas. O pecado chega até a porta do céu, não entra. Mas pode chegar até a porta do céu. A herança, então, que Deus tem planejado, reservado para nós, ela precisa ser. Ela não pode ser destruída, tirada de nós. Não importa quão poderoso esteja do outro lado. Ela não pode ser manchada, contaminada ou maculada pelo pecado. E ela não murcha, ela não se acaba, não se deteriora, não perde o seu prestígio e a sua primosura com o tempo. O texto diz que isso foi conseguido por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição não é uma doutrina, a ressurreição é um fato histórico, e ela é a garantia de que tudo que Deus planejou e tudo que Deus fará pelo corpo de Cristo tem não somente o seu selo, mas o seu poder. Ele diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança, e Ele fez isso por meio da ressurreição. Na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, tudo que Deus planejou, tudo que Deus antecipou, tudo que Deus prometeu, todas as promessas do Senhor, elas se encontraram o poder para a realização e a validação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, que tipo de promessa, que tipo de herança nós teríamos? Herança de um camarada que morreu e que permaneceu morto? Se a morte conseguiu tragar a ele, por que esta herança que ele tem planejado para mim não será também consumida por ela? Qual é a garantia de que mesmo depois de eu morrer, de fato eu vou viver, e aquilo que Deus planejou para mim eu terei, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos? Mas Ele ressuscitou dentre os mortos, e porque Ele ressuscitou dentre os mortos, assim como Ele foi elevado à direita do Todo-Poderoso nas alturas, aqueles que vencem sentarão com Ele no seu trono, como diz Apocalipse, assim como Ele venceu e sentou no trono do seu Pai. Tudo isso foi alcançado, validado, permitido, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É o que Deus tem planejado para nós. No final das contas, todas as coisas que nós lutamos tanto, aqui ficam aqui. Eu sei, irmãos, que parece uma visão bem pessimista da realidade, mas é a mais pura verdade. 1 João capítulo 2 vai dizer: filhinhos, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém não amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele podia ter parado aí, né? Por que a gente não pode amar as coisas do mundo? Porque se você amar o mundo, você não pode amar as duas coisas, o amor do Pai não está nele, tá? Aí ele bota assim, não, é mais, porque as coisas que perfazem o mundo, a formatação do mundo, os ingredientes do mundo, porque tudo que há no mundo, ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou os desejos fortes, tudo que vê quer, tudo que quer ser, e tudo que quer dar prazer, essas coisas que compõem o mundo, não procedem do Pai, procedem do mundo. E ele conclui dizendo, a terceira razão, o mundo passa, o mundo se acaba. Tudo que os seus olhos viram e desejaram, que você morreu por eles, vai se acabar. Todo e qualquer status, todo e qualquer título, toda e qualquer fama, todo e qualquer poder, toda e qualquer instrução, todo e qualquer know-how que você lutou para alcançar, todo o reconhecimento se acaba. Porque no inferno só existe um que controla. E no céu
Só existe um que é reconhecido. Não amei o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como todos os seus desejos. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas ele diz então, no versículo 4, no final, depois de descrever essa viva esperança, essa herança que foi alcançada mediante a ressurreição de Jesus Cristo, ele diz que ela está reservada. A palavra reservada aqui significa que esta herança ela está preservada, mantida a salvo, guardada nos céus. Ela está mantida ilesa lá, ela está aguardando lá. A imagem que ele constrói aqui é como se estivesse fechado a 7 cadeados. É como se o grande Deus tivesse construído uma muralha ao redor da herança que nos está guardada e ficasse na frente, como se fosse o grande sentinela. O homem precisaria então, para roubar, para destruir, para minar a herança que está reservada a nós, precisaria destruir o próprio Deus e destruir o que ele havia conquistado e protegido. A linguagem aqui é forte, ela está reservada, preservada nos céus. O Deus que fez a promessa não pode ser vencido, ela está preparada para ser revelada, ele diz, no último tempo. No último tempo, no final do versículo 5, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E aqui chega um momento que todos nós precisamos refletir, irmãos. Eu sei que aqui nós não pregamos a teologia da prosperidade, e não pregamos também a teologia do coach ou a teologia do sucesso. Mas eu sei que vocês, assim como eu, têm recebido espirros dessa teologia, mudando a maneira como os cristãos têm entendido o nosso relacionamento com Deus, como se as bênçãos fossem apenas materiais, a vitória fosse apenas a promoção, o carro novo, o grande faturamento, a cura do câncer, como se essas coisas definissem o conceito que entendemos de vitória, de graça, de prosperidade e de bênção. Precisamos ter cuidado para não acumularmos essas coisas. Quando Deus se agrada em sua providência e nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, nós podemos considerar isso graça, mas quando nós limitamos graça, prosperidade, bênção e vitória a essas coisas que o mundo não teria dificuldade de considerar, nós estamos dizendo, em outras palavras, que o grande Deus tem planejado nos abençoar apenas aqui, e que em proporções da eternidade, as coisas espirituais, as realidades que de fato são importantes, elas nem se equiparam se Deus me der o que o meu coração deseja aqui. O texto é claro, irmãos. Pedro diz, isso está reservado para vocês no céu. Isso está guardado para vocês e será revelado no último tempo. O que é de fato de vocês? Quando o melhor estiver por vir, quando eu de fato der para vocês o que é de vocês, não vai ser essas besteiras daqui. Não fique imaginando que essas coisas é o melhor que Deus pode dar para você. A cura de um câncer, isso é fabuloso. Um filho que anda nos caminhos do Senhor, uma esposa, um marido, todas essas coisas, condições de comprar e trocar de um carro, ou de ter um lugar para se cobrir da chuva, tudo isso é magnífico, uma saúde de ferro, amém, aleluia. Mas essas coisas não podem bloquear, nem funcionar como distrações para a gente entender o que de fato é importante na vida. A nossa herança, a nossa viva esperança, está reservada nos céus. E a nossa visão desse mundo tem que ser como aquela sensação, não sei se vocês já tiveram, de você dormir na rodoviária, está em viagem, ou dormir no aeroporto. Sabe aquela sensação quando você, depois de 3 dias dormindo no aeroporto, você finalmente chega em casa, toma um banho e deita na cama?
espero que vocês já tenham tido, ou na rodoviária. Estava conversando com a minha esposa esses dias. Ela me ajudou nessa ilustração. Ela disse, eu acho que essa vai ser uma das sensações de chegar no céu. Essa você tá focado, né? Dorme no chão, tá tudo muito. Você tá ali focado. De repente você chega em casa, toma um banho, deita na cama, como se fosse. Agora estou em casa, pronto. Agora dá para relaxar, agora está tranquilo. Não deveríamos pensar que a nossa herança é dessa aqui. Embora devamos orar por uma vida tranquila, a vida aqui é difícil. Nessa vida, nós sempre deveríamos ter a sensação de que não é nossa causa. A única vantagem de ter as coisas aqui é utilizá-las para promover o que é eterno. Tempo, dons, recursos, tudo que temos a serviço do reino de Deus. Se nos esforçarmos para nos manter a todo custo aqui, não há razão para desejarmos o céu. E essa é uma das razões porque tantos de nós não conversam nem desejam o céu. Principalmente aqueles de nós que temos experimentado a providência tranquila da parte de Deus. Por que o céu? E eu acho que essa é uma das razões porque Pedro escreve para aqueles irmãos debaixo de grande tribulação. Por quê? Porque foi roubado aquelas coisas que o mundo normalmente tem e as coisas que nós lutamos que nos fazem ficar muito confortáveis aqui, a tal ponto de que imaginar um lugar melhor, uma bênção melhor, uma ocupação melhor, é diferente. Eu queria ficar por aqui. É por isso que o céu foge dos irmãos, foge das conversas. Você quer ir para o céu, meu irmão? Não precisa responder para mim. Ou a sua vida aqui é boa demais. As tribulações, elas vão ajudar você nisso. As tribulações são provenientes de um Deus sábio, que está pensando em como nós vamos manter na nossa cabeça que nós somos apenas peregrinos, que nós estamos vivendo apenas uma peregrinação. Então as tribulações são para que a gente mantenha alerta e não ignore aquilo que nos aguarda, que aqui ainda não é o nosso lugar. O texto, no versículo 5, se vocês olharam bem, ele fala lá do final, vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E no versículo 3 ele falou sobre regeneração. Regeneração é o início da vida cristã, estou certo? E essa salvação a ser revelada no último tempo é a conclusão do plano de Deus para nós. Vocês viram alguma coisa no meio? Não tem nada. O grande Deus, ele nos deu essa salvação como se fosse num pacote. E dentro desse pacote da salvação, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, tem aqueles que de antemão conheceu, a esses também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O início demanda o fim. A regeneração autoriza Deus a preservar essas pessoas até o final, para que eles gozem da salvação a ser revelada no último tempo. Irmãos, isso é fabuloso. Jesus pensou da mesma forma. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, ele diz em João capítulo 6, e eu ressuscitarei no último dia. Eu estou pregando, Jesus está dizendo, alguns foram escolhidos pelo Pai para virem a mim, esses virão a mim, e eu vou ressuscitar no último dia. Não tem condições de aqueles que foram trazidos pelo Pai crerem em mim e eles se perderem ao longo do caminho e eu não os ressuscite. Eu os ressuscitarei no último dia. Assim também aqui. Só alguém como Deus poderia dizer isso. Só alguém como Deus poderia garantir que aqueles que foram regenerados serão preservados para experimentarem o plano, porque ainda nós não somos o que haveremos de ser. Nós fomos salvos da ira de Deus, mas ainda falta nós sermos salvos da presença desgraçada do pecado e daquela constante sensação de luta
não só a constante sensação, mas a constante realidade de luta. Essa salvação, ele diz, a ser revelada no último tempo. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação e seremos salvos da presença do pecado naquele dia, na glorificação. Amém? O Senhor será tudo para nós um dia. Isso aconteceu porque Ele decidiu por sua misericórdia nos regenerar e Ele há de nos preservar, nos proteger, até que Ele conclua a sua obra em nós. É isso que Ele diz, na verdade, no versículo 5. Ele diz que essa herança está reservada nos céus para vocês. Vocês que são o quê? Guardados. Estão vendo aí? Guardados é a mesma palavra de reservados. Vocês que estão protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A palavra guardados é igual à palavra reservado do versículo 4. As duas ocorrências apontam o envolvimento do grande Deus na nossa salvação. Não somente a nossa salvação, mas a manutenção da nossa salvação. Não somente a criação da igreja, mas a manutenção dela. Deus preserva ou nos guarda pelo seu poder. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que ele tem que ser preservado? Por que a gente tem que ser protegido? Eu entendo que a herança tem que ser mantida nos céus, lá, mas por que a gente tem que ser preservado e guardado? Por que não é suficiente ter sido regenerado por Deus? Por que Deus tem nos preservar, nos guardar, nos manter, nos proteger pelo seu poder, para que a gente consiga experimentar essa herança que Ele prometeu para nós? Oh, meus irmãos, nós temos tantos inimigos. Mas o que a gente consegue mensurar? Às vezes a gente esquece do que significa ser discípulo de Jesus. Quando lemos nos evangelhos, lembram do ódio dos demônios contra Jesus? Acha que eles têm menos ódio daqueles que seguem e promovem Jesus? Nós temos mais inimigos do que podemos imaginar. Precisamos de alguém que nos proteja de qualquer coisa ou pessoa que possa nos remover da posição de favor que experimentamos na presença de Deus. Nós precisamos de alguém que nos proteja de qualquer coisa ou pessoa que possa nos remover da posição de favor que nós experimentamos com Deus. O mundo, o diabo e você mesmo. Se Deus salvar você e depois deixar você por si, você se perderia para sempre. Se Deus salvasse você e dissesse, agora vai que é tua, Tafarel, você e eu nos perderíamos. Quanto tempo demoraria para que a gente negasse a Cristo no coração? E tivesse saudade daquelas carnes gordas que comíamos no Egito? Que tivéssemos uma vontade incontrolável, sem o auxílio do Espírito Santo, para aquela desgraça de vida, do vômito que nós dispensamos no passado? Acha que é o teu esforço, o meu esforço que nos mantém crendo em Cristo? Acha que é a nossa gana por Ele que nos mantém em pé frente ao inferno? Nós precisamos de alguém que nos proteja de nós mesmos. Porque numa situação como essa, nós nem precisaríamos do diabo e do mundo. Nós assassinaríamos nossa própria fé. Por isso Pedro é claro. O Deus que regenerou vocês para desfrutarem essa herança viva, preserva a herança e preserva vocês para que vocês recebam o que Ele prometeu. E essa é a nossa única escapatória. O selo de Deus, irmãos, não afugenta os demônios, nem cala o inferno.
e suas mentiras. A presença do Espírito não nos impede de cedermos à carne. O que nos mantém salvos ainda é e sempre será a graça poderosa de Deus. A decisão que Ele tomou e mantém-se de pé até que Ele termine o que Ele começou e receba a glória que Ele colocou nesse negócio. No final das contas, é isso que eu quero que a gente veja. Deus há de receber a glória. Deus será glorificado quando nós estivermos do outro lado, bem. Isso deveria, irmãos, nos empurrar para nós lidarmos com todas as nossas dificuldades aqui e transformar mesmo as nossas confissões como um brado de vitória. Aquele que diz que não tem pecado nenhum, ele faz Deus de mentiroso. 1 João 1,7, a verdade não está nele. Se confessarmos os nossos pecados, sendo que Ele é fiel e justo, porque Ele é fiel e justo, Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Não se coloque naquela caixa de penitência. Depende de mim. Eu fraquejei de novo. Vá até Jesus Cristo. Lembre-se de que você era muito pior quando Ele lhe encontrou. E Ele viu a sua condição e decidiu tratar com vocês em graça. Lembre-se que Ele é fiel a si mesmo. Lembre-se que Ele é justo. E essas são as garantias de que a confissão dos nossos pecados vai ser sempre recebida por Ele. Deus sempre perdoará o coração arrependido por causa daquilo que Ele fez em Cristo. Então, enquanto você desce ao fundo do poço, pensando em você e na desgraça de tolice que você faz, passe pela cruz e se erga. O Senhor tem preservado você. Amém? Amém. O Senhor tem preservado todos nós. No tempo de ministério, eu já tenho visto muitas pessoas começando e algumas sem terminar. E por muito tempo isso foi uma dificuldade para mim. Na verdade ainda é. Estou sendo honesto com vocês. E aí quando coisas assim acontecem, quando dificuldades, quando você não tem resposta para as coisas, uma das possibilidades é que você tome para si. E você deve fazer isso, avaliar o seu coração, as coisas que você poderia ou deveria ter feito, orado e tal. Embora essas coisas tenham a sua validade, no final das contas, se Deus não cuidar de vocês, vocês estão perdidos, que eu não consigo não. Se Deus não preservar vocês, se Ele não, com todo o seu poder e virtude, fechá-los e protegê-los na sua mão e disser, esse é meu, esse é meu. É assim para os nossos filhos, pais. Nós precisamos lembrar, isso deve nos empurrar aos nossos joelhos. Nós não conseguimos salvar os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos. E depois de salvo, nosso medo deveria diminuir quando pensamos que se Deus salvou, Deus precisa protegê-los. Deus irá protegê-los, para que eles experimentem aquilo que Deus planejou. Para nós terminarmos, Pedro ele conclui com uma aplicação bem prática, não vai dar para a gente olhar tudo. Ele começa dizendo no versículo 6, depois de falar sobre a certeza da herança, ele fala sobre a alegria no sofrimento. Ele diz assim, nisso vocês exultam. Nisso o quê? Nisso o quê? A gente exulta em quê? Nessa salvação, nessa herança que está reservada para nós nos céus. A gente se alegra, a gente exulta, o brado de vitória vem nas coisas que Deus tem prometido e protegido para nós naquele dia.
Não somente as bênçãos de sua promessa, mas aqueles que irão desfrutar da promessa são igualmente protegidos por Deus, porque este plano, mais do que falar sobre a gente, embora nos beneficie, fala sobre o grande Deus e a sua glória, e a sua capacidade de transformar um bocado de miserável como nós somos em herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e Ele sendo glorificado quando nós fomos semelhantes a Jesus. Para que isso aconteça, Ele precisa preservar não somente a herança, mas proteger aqueles que hão de herdar a herança. Nisso nós nos alegramos, nisso nós exultamos, porque Ele diz, porque agora no presente, embora no presente agora, e pense naqueles irmãos, Nero, quando não tinha nada para fazer, costurava os irmãos em couro de bode, para poder ouvi-los estalar, quando os ossos eram estrilhaçados por causa do calor. Passava betume nos irmãos, para poder incendiar e iluminar as vias maiores de Roma. Esse pessoal que está escutando é o pessoal que tinha perdido pai, perdido mãe, que estava correndo o risco de ser desmembrado, de ser mandado lá para o Coliseu, para o circo. Aqui não era brincadeira não era perseguição do trabalho não. Era vida ou morte. O que Pedro diz? Esqueçam as circunstâncias. Exultem no que Deus tem planejado para vocês. Porque no presente, se necessário, vocês serão contristados, ficarão tristes, por várias provações. A palavra se necessário é interessante. Algumas vezes é necessário ser contristado, algumas vezes é necessário sofrer. Que pensamento estranho para aqueles que arrogam pertencer a uma instituição cujas a eternidade está garantida e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se necessário, sim. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Algumas vezes é da vontade do santo e amoroso Deus que o seu povo sofra. Agora, como é que ele está dizendo aqui? Como é que acontecem essas provações? Às vezes, irmãos, a única maneira de fugir da provação e fugir do sofrimento é no meio da bifurcação ali, diante dela, onde você tem diante de si obedecer ao grande Deus e passar pelo sofrimento, ou desobedecer ao grande Deus para fugir do sofrimento, eu escolho desobedecer a Deus. Como é que esses irmãos poderiam fugir do sofrimento? Simples. Preste homenagem ao imperador. Você presta homenagem ao imperador e está livre da perseguição, vai viver sua vida. Às vezes a gente acha que perseguição vem do nada. Não, a gente tem que desobedecer, e aí quando a gente desobedece, o pessoal reclama daqueles cristãos que desobedecem, aí vem perseguição estatal ou governamental. Ninguém está procurando perseguição de governo. Mas historicamente não é assim que acontece. Historicamente os cristãos vivem para Deus. Eles amam seus filhos e por isso disciplinam seus filhos. Eles não fazem calote, eles não roubam, eles não usam de mentira, eles não usam de extorsão, eles vivem a sua vida, mas sempre houve no meio do caminho aqueles que se utilizam dessas coisas para o mal, e aí o cristão está fora. E a obediência a Deus por parte do cristão força o sistema, às vezes o governo, para promover perseguição. Poucas horas antes do culto começar, estávamos no conselho conversando com um dos nossos missionários, que está correndo o risco de perder o pátrios poder do seu filho, porque ousou disciplinar, como a Bíblia diz. No momento de bifurcação, ele poderia, para evitar o processo legal, dizer simplesmente, não vou fazer mais isso, eu não vou mais disciplinar.
mas é um cristão, ele não tem escolha. E agora surge perseguição. É assim no trabalho, é assim na escola, é assim em qualquer canto. Quer evitar? Minta. Quer evitar? Entre no sistema, pague propina, seja caloteiro e vai ficar tranquilo. Mas não fazer essas coisas e obedecer a Deus vai tirar um pouco de dinheiro de sua parte. Talvez você perca o emprego, talvez você seja chamado a atenção, talvez entre num problema, num processo administrativo, talvez tudo isso pode acontecer. Não é à toa que muitos cristãos não experimentam perseguição, não são contristados por várias provações, porque no momento crucial eles escolhem o caminho do mundo, porque a vida deles é a daqui, as promessas são a daqui. Algumas vezes, irmãos, a única maneira de evitar a dificuldade é desobedecer. Algumas vezes é a nossa obediência que cria o problema, não do contrário. O texto, no entanto, diz que algumas vezes isso será necessário, para várias provações. No plano de Deus, o que é que as provações fazem? Elas funcionam como peso na balança. Como assim? Ele está dizendo, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqueles que sofrem porque decidiram obedecer a Deus, e decidiram, por obediência, se alegrar naquilo que não pode ser tomado, preservado, protegido no céu. Isso. Eles usam essa tribulação, essas provações, se necessário, para testar o valor ou o peso que essa fé que eles têm, de fato existe. É como se do lado que estivesse a fé, e aí do outro lado fossem colocando, e o objetivo é ficar equilibrado. A fé, o valor, o peso que essa fé tem, e as provações. Aqueles que passam por pouca provação, coloca-se um pezinho lá, fica-se igual. O valor, o peso que essa fé tem, é pouca. Ela tem, mas é pouca. Principalmente aqueles que evitaram as provações porque se encontraram no sistema do mundo, perverteram o caminho do Senhor para evitar, para se preservar aqui, ignorando o que Deus tem preservado para eles. Aqueles que não em busca da provação, da tribulação, eles aceitam de bom grado como o propósito de Deus, com alegria, o sofrimento, eles acumulam peso, toneladas. Do lado de cá, essas provações e tribulações funcionam como verificador do peso e do valor da fé. Sem tribulação, nossa fé não será verificada. Oh, meus irmãos, sem dor, sem perda, sem portas fechadas, sem câncer, sem problemas, sem diagnóstico, sem dificuldades em casa. É o mecanismo de valoração da parte de Deus. Mas não esqueçam que ele diz, no presente, verso 6, por breve tempo. Breve tempo. Por breve tempo, algumas vezes nós seremos contristados. Eu não quero que ninguém sofra. O problema é que, algumas vezes, quem quer é Jesus. Eu não quero que ninguém passe por dificuldades. Mas Jesus quer algumas vezes. Quando Ele vier, não fuja. Aceite de bom grado como sendo o grande Deus, colocando peso para verificar o valor da sua fé. E use isso como alavanca para exultar naquilo que está reservado para você no grande dia.
Exulte e se alegre, clame ao Senhor, que venha como um brado de vitória. Um dia isso vai terminar e eu terei aquilo que ninguém pode tomar. E Deus será tudo em todos. E Ele receberá a glória. O que Ele termina, isso redunde em louvor, glória na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajude, irmãos. Porque a vida é difícil. É Deus que é bom. Senhor, nós pedimos que nos ajude. Nós lembramos do que a Tua palavra diz na profecia de Isaías sobre o Teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Enquanto nós fazemos das tripas coração, para evitarmos a todo custo o sofrimento, nos ajuda a não fazermos concessão quando esses sofrimentos e tribulação estão de alguma forma associados com a nossa obediência e devoção a Ti. Nos ajuda a aceitar todas as dificuldades e sofrimento oriundos da velha natureza, do mundo caído, como possibilidades de valorar o peso da nossa fé. Eu peço que ajude os meus irmãos que exatamente agora passam por tribulações e sofrimento, perdas, perguntas sem resposta, portas fechadas, sem resposta de oração, angústia, privações. Visita o Teu povo, Senhor. Lembra-lhes de Cristo, que experimentou todas essas desventuras e se entregou àquele que julga retamente. Não fez ameaça, mas viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e pela fé se deleitou nisso. Ajuda-nos a ajudarmos uns aos outros, a passarmos por sofrimento. Muito mais do que corrermos dele, deixarmos que o Teu Espírito nos guie por meio dele e aprendamos as disciplinas do Senhor e as dores daquele que nos limpa, nos aflige e também nos sara. Eu peço que tenha misericórdia do Teu povo. Obrigado pela promessa de preservação. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor todo esse tempo, se não for o Senhor toda manhã, todo final de dia, se não for o Senhor insistindo em continuar nos amando, se não for o Senhor nos perdoando, vez após vez, aceitando o sacrifício do Teu Filho, infinito em valor, se não for o Senhor, as nossas performances, há muito teriam enojado o Teu ser gracioso. Obrigado por nos dar esperança viva, reservada nos céus, preparada para nós que somos guardados pelo poder do Senhor, esperando o momento para ser revelada naquele último tempo, quando Cristo vier. Em nome de quem oramos. Amém. Amém.